Olá, bom dia. Hoje nós estaremos abordando o tema o benefício da obediência. Já de antemão, eu gostaria de deixar para sua meditação em Salmos 37, no seu versículo 5, que diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Quando falamos, de obediência, a obediência nada mais é do que você abrir mão da sua própria vontade, da sua vontade pessoal, para fazer a vontade do Pai em sua vida. Para que isso aconteça, é necessário conhecer a Deus e confiar que Ele faz sempre o melhor para você, para mim, para todos nós. Isso é a chave para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Na verdade, a obediência, ela te levará ao destino que Deus quer para a sua vida. Vale a pena ressaltar também que, por causa de Abraão, hoje nós somos uma geração abençoada. Quando Abraão estava na sua casa, no seu conforto, no seu, sabe, lá, o Senhor falou para ele: Abraão, pega tudo que você tem, sua família, tudo, todos os seus bens, sai da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. A obediência nada mais é do que você confiar em Deus de todo o seu coração e entender que Ele fala o caminho que você deve percorrer, você o obedece de uma maneira assim, como eu posso te dizer, de uma maneira voluntária, mas para que você o obedeça dessa maneira, sem reservas, sem medo, você precisa o conhecer. Quando você o conhece, como eu falei no início, você tem a confiança no Senhor. Você tem prazer em obedecer. Eu tinha uma dificuldade muito grande em me submeter a algumas situações. Por exemplo, eu tinha uma grande dificuldade na minha casa, por conta de alguns posicionamentos do meu marido, da forma como ele falava, e isso me causava um repúdio. E aí o Senhor começou a trabalhar no meu coração que eu precisava ouvir, que eu precisava entender. E eu comecei a trabalhar isso em mim. Quando eu comecei a me submeter a algumas coisas, as coisas começaram a fluir de uma outra maneira. O processo da obediência, geralmente aquilo que Deus nos pede, não é algo muito fácil, é algo de dor, mas não é por conta do processo ou da pessoa que você está obedecendo ou da situação que você está obedecendo, mas é para tratar você mesma, a nós mesmos. Então, quando eu até passei por uma situação que eu vou falar mais à frente, quando a gente se submete, a gente reconhece, a gente desce, sabe, a esse nível espiritual, de obediência, o Senhor ele se agrada porque nós estamos sendo tratados, porque começamos a entender que a obediência ela nos levará a um destravar da nossa vida. Existirão cadeias que serão quebradas através de uma obediência, de um posicionamento diferente. Eu fico imaginando se Abraão tivesse permanecido aonde o Senhor falou para ele sair, sabe? E tem muitas pessoas vivendo esse ciclo, onde Deus manda você calar, onde Deus manda você, sabe, sair dessa situação e você se submete a estar ali, quando na verdade já era para você estar em outro nível espiritual. Abraão vai conhecer a Jesus não mais de ouvir falar, desculpa, a Deus, não mais de ouvir falar, mas de vivência com ele, porque ele abriu mão do seu mundinho, da sua vidinha, para viver aquilo que Deus planejou para ele. E nós precisamos abrir mão desse mundinho, dessa vidinha,
sabe, desses momentinhos de 5 minutos e começar a buscar a Deus com intensidade. A obediência te levará ao destino que Deus preparou para a sua vida. A obediência, ela destravará bloqueios na sua vida e vai te tratar. Mas nós precisamos aprender a se submeter à voz de Deus, ao comando dele. E Deus, ele espera isso de nós. Certa vez, eu estava numa situação muito complicada, porque eu estava indo para uma igreja onde eu não me sentia bem. E aí o Senhor falou comigo, Eliane, e eu estava muito fraca, muito debilitada, minha vida espiritual estava muito ruim, assim, muito fraca, eu estava muito ruim e muito com o coração aflito, e o Senhor falou comigo, Eliane, é tempo de você sair um pouco desse lugar e receber outras águas, e receber outro tipo de alimento. Então foi o que eu fiz, eu obedeci a Deus, desculpa, eu segui aquilo que ele tinha para minha vida, então eu obedeci. Só que o que aconteceu? Eu gostei do lugar que ele pediu para eu estar. E eu comecei a amar o lugar, eu fui tratada, eu fui restaurada, eu recebi força, eu recebi ânimos espirituais. Só que chegou um tempo que o Senhor falou comigo, Eliane, agora não, agora chega. Você já cresceu, você já chegou onde eu queria, agora você vai precisar voltar. E eu falei assim, como assim? Eu não quero voltar. Você vai precisar voltar, porque você já recebeu o que você tinha que receber. Você já recebeu abastecimento espiritual, alimento espiritual, você já está forte, você precisa sair de onde você está para ir para um outro lugar. E aí eu disse para o Senhor, Senhor, é isso que o Senhor quer? Eu vou. Não é o que eu quero, mas por eu obedecer, eu vou. E, gente, não é fácil você estar num lugar onde a comunhão, o seu coração se assenta, sabe? O negócio ali flui. E você tem que abrir mão disso para obedecer à voz de Deus. E Deus, ele sabe exatamente o que é melhor para nós. E quando eu saí e voltei para o lugar que Deus havia me pedido para eu voltar, eu vi os resultados e vejo os resultados fluindo de uma maneira diferente. Através da minha vida, eu vejo. Então, a obediência, ela traz esses tipos de benefícios. O ambiente, ele muda. As coisas já não são mais tão propício ao erro, porque a obediência, o ouvir a voz de Deus é mais importante do que a sua própria vontade. Não é errado você ter desejos, ter sonhos. Não, não é. Deus até ama, Deus tem prazer. Deus, ele ama o coração que é grato, sabe? O coração que sonha, o coração que tem desejos, Deus, ele ama. Mas eu quero te dizer que nem sempre isso vai ser a vontade de Deus. Nem sempre isso vai ser o querer de Deus. Então, nós precisamos ter essa maturidade de entender que, mesmo que nós estejamos fazendo aquilo que Deus falou para nós fazermos e não é a nossa vontade, precisamos obedecer sem olhar, sabe? Sem questionar. Lá em Isaías, no seu capítulo 1, no seu versículo 19, vai dizer: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Quem está disposto a obedecer receberá o benefício do fruto, o benefício da eternidade, o benefício de ter uma vida em comunhão, o benefício de estar com a sua alma em paz. Em paz. E que você possa ficar com essa palavra. Sabe, que o desconforto, que a dor, que o processo, ele não limite o prazer da obediência, o prazer de obedecer e se submeter a Deus.